Você, de início, viu essa pequena animação que eu coloquei, que ficou à parte dos comentários, porque, de certa forma, houve uma falha na montagem. Mas você vai ter toda esta explicação baseada nesse vídeo que você assistirá a ele por primeiro, que foi realizado pela Federação Espírita Brasileira e, como eu já falara, ficou muito bem elaborado com uma das experiências que este espírito teve quando aqui estava na Terra. É de Eurípides Barçanufo que nós vamos falarmos nestes momentos, nesses instantes em que iremos estar reunidos. Mas quero agradecer a espiritualidade amiga, a proteção de todos eles que vêm sempre nos acompanhando nos trabalhos que são direcionados para o benefício daqueles que estão caminhando na Terra e de nós outros, enfim, de um modo geral, espíritas ou não espíritas. Porque falar de personagens que já passaram por a Terra deixando essas pegadas luminosas é muito importante para nós outros. Precisamos, sim, estar fazendo esses lembretes. Eurípides é um desses que veio à Terra, chegou no ano de 1880, o dia foi o 1º de maio. Ele foi, Eurípides Barçanufo, o terceiro filho de uma filiação de 15. Esta criança, logo desde cedo, aos seus 5, 6 anos, já despertava o interesse pela leitura. Filho de uma família católica, muito leal a devotação que eles tinham ao catolicismo, era das maiores. Este menino, esta criança, Eurípides, logo cedo já começava trabalhando, ajudando, auxiliando, assim, dentro da igreja. Fora crescendo, o seu interesse pelos estudos foi sempre dos maiores. Teve, como todos nós temos, nossos sonhos, ele também teve o dele, que era de ser médico, mas por motivos maiores não lhe foi possibilitado. Mas abraçou outras oportunidades que lhes veio, que foi no caso de vereador, foi professor, por sinal, um bom professor, nas mais variadas matérias das quais ele aplicava, ele sempre demonstrava um grande amor por esta função que ele tinha abraçado, que era servir de ponte para aqueles que precisavam das devidas informações. Ok. Eurípides, mesmo com as leituras que ele fazia na Bíblia, ele não entendia determinadas situações que apresentavam-se, como, por exemplo, da bondade que falava Jesus dos evangelhos e das situações que as pessoas passavam aqui na Terra do seu lado, não era algo que alguém contasse, era a vivência que ele tinha com aqueles que estavam ali ao seu lado, com tantas situações difíceis. E ele trazia sempre essas indagações. E certa vez, ele vai ao encontro de um dos seus tios, que é o senhor Mariano, e esse homem sempre falava para ele, por ele ser espírita, das experiências, de todo o processamento reencarnatório, de todo este percurso que nós espíritos fazemos. Mas como Eurípides tinha sua formação no catolicismo, não foi tão fácil dele
já receber aquelas informações novas com tanta facilidade, mas como ele já trazia consigo registros na sua bagagem, houve uma certa facilidade, principalmente a partir do momento, a partir do instante que o seu tio Mariano deu de presente para ele uma obra espírita que fora psicografada também. E esta obra tratava-se de Leon Denis, que vai falar da vida após a morte. O nome do livro é Depois da Morte, é de Leon Denis. E Eurípides, ao estudar, veja só, estudar, não é ler, esta obra, a qual ele tira ela de fino, na primeira noite que ele recebe esse presente, ele lê ele de uma forma muito profunda, entrando nos conteúdos como nunca haverá, porque cada vez ele se entusiasmava mais com a beleza da transparência que surgia nas explicações daquela obra, nos depoimentos, porque é uma obra que vai falar de vida após a morte. E a partir daquele instante, a partir daquele dia, algumas coisas mudaram na sua caminhada aqui na Terra, porque ele já passou a ver as coisas de uma forma diferente. E isso foi o que fez esse grandioso espírito abraçar a doutrina dos espíritos, a qual, em outras paisagens, ele também já falava dessas informações espirituais em outras vestimentas, as quais mencionarei logo em seguida. Mas, como nós, quando reencarnamos, um véu cobre nossas informações, digamos assim, e aos poucos elas vão fluindo, porque nós tivemos uma experiência lá no passado, talvez num berço diferente do que se encontra hoje. Digamos que vivenciou lá de uma maneira onde a reencarnação era muito explícita na vivência de certas pessoas, mas aqui reencarna num berço católico, onde a cultura também envolve e todo este caldo já dá uma certa diferença para o espírito recém-chegado. Isso é muito normal em todos que aqui chegam. Mas pela beleza e a bondade que ele apresentava desde cedo, porque era caridoso, já via essas qualidades dele já conquistadas ali se manifestando de uma forma muito, mas muito cristalina. E assim ele foi aos poucos despertando, saindo daquele processo e abraçando cada vez com mais fidelidade à doutrina dos espíritos. Mas Eurípides, eu aqui vou passar algumas poucas informações, porque ainda eu até posso me afirmar como sendo um trabalhador do Cristo, mas com as minhas limitações, e falar de um espírito, de uma envergadura como ela, Eurípides Bassanufo, mas segundo as informações que nos são passadas, é que ele era farmácia, ele trabalhava com farmácia, era, como eu já mencionei, muito caridoso, trabalhou no Gazeta, como ele gostava de estar levando as informações. Isso foi uma forma, o Gazeta Sacramentando. Depois também, como professor, lecionou no Liceu Sacramentando. Era membro da Igreja Católica do São Vicente de Paula, onde esse espírito mais tarde vem ser o seu mentor, dando prosseguimento que já havia acordado antes dele reencarnar. E como tudo tem um tempo para haver o processamento da germinação, da eclosão e do crescimento, tudo ali estava se processando de uma forma muito magnífica. E com a beleza que Eurípides já trazia dentro de si, ficou tudo mais fácil. E dali foi cada vez explodindo essa vivência dele no dia a dia com as pessoas com quem ele estava ali no convívio de um modo geral. Isso com os alunos, com os seus amigos do dia a dia e com os seus familiares. Com os alunos,
trazendo as peculiaridades dele, que uma delas, na mediunidade, era de ubiquidade, de estar em dois cantos ao mesmo tempo, ou seja, o corpo em um canto e o espírito sair para realizar determinadas atividades em outro local. Isso era um dos tipos de mediunidade que ele trazia. Das demais que ele era portador, na parte de psicofonia, de psicografia, porque o próprio chegou a psicografar a própria Maria Santíssima mais tarde, quando está com aquele processamento de separação, porque na Igreja Católica não aceitava as informações espíritas que ele já estava recebendo, e houve essa certa separação, onde a Maria Santíssima, através de uma psicografia passada pelo mesmo, vem falar da fundação que ele deveria realizar, que era do Colégio Allan Kardec. E isso foi uma das magnitudes, das magníficas experiências que se ficou comprovada no livro que nós conhecemos ele, porque não só foi uma obra. Teve uma de Novelino, que também foi uma continuidade que ela deu a essa biografia desse amigo, desse nosso irmão. Nesse livro, nesta obra que é O Homem e a Missão, você vai ver que ali tem bastante informações biográficas do mesmo, e de uma transparência. Tem até algumas psicografias que foram realizadas. É uma obra que eu indico para qualquer pessoa que se diz espírita ou estudioso da doutrina ler esta obra, para conhecer de mais perto as qualidades deste espírito que veio à Terra, deixando-nos tanta bagagem, tanta informação nas suas bagagens que trazia e que continua cada vez mais crescendo. Este espírito espírita, ele tem a coragem de chegar para sua mãe certa vez e dizer: mãe, eu agora sou espírita. Eu digo isso porque às vezes você não tem coragem de dizer nem aonde está trabalhando que é espírita, porque tem vergonha, tem medo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Essa visão ainda que nós trazemos de espiritismo de uma forma às vezes deturpada, que está lá no nosso inconsciente, que nós achamos que não devemos falar, às vezes por vergonha, com medo de perder o serviço, o emprego, com medo de ser de certa forma rechaçado e até passado por algumas situações de bullying. Nesses casos, você tem que entender que a nossa fé é raciocinada, ela não é uma fé cega. A partir do momento que eu abraço uma determinada ramificação religiosa, minha fé, naquele ponto, deve ter uma convicção. E se não tem essa firmeza, acredito que é hora de se envolver mais nos estudos, porque só através dos estudos é que nós vamos nos estruturar com mais firmeza e já ter essa coragem, como o próprio Eurípides teve, de falar para sua mãe. E quanto mais para fora, porque para fora ele passou por algumas experiências desagradáveis na área da medicina, a qual eu vou fazer uma pequena pausa aqui, mas continuarei logo em seguida. Nós vamos falar sobre dessa experiência que ele teve com a medicina, sendo acusado e processado.